Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar. Cremos e confessamos que somente Deus é Senhor da consciência, e Ele a liberou das doutrinas e mandamentos de homens que contradigam a sua santa palavra ou que não estejam em conformidade com ela. Sendo assim, acreditar em tais doutrinas e obedecer a tais mandamentos por uma questão de opinião pessoal, sem comparar com as Escrituras Sagradas, é trair a verdadeira liberdade de consciência. Além disso, a exigência de uma fé irrestrita e de uma obediência cega e total de outrem, mesmo com o uso indevido da Escritura Sagrada ou de tradições religiosas, significa destruir as liberdades de consciência e raciocínio. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que fala sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. E este é o programa de todos os amantes, da Palavra de Deus, o programa evangélico A Voz Congregacional, uma produção da Igreja Congregacional do Geisel, Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, e este é o programa de número 65, hoje, dia 16 de julho, onde é comemorado o Dia do Comerciante. Queremos saudar a todos com a santa paz do Senhor Jesus e também cumprimentar com uma boa tarde. E desde já o Senhor, pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, esteja falando profundamente ao coração dos ouvintes desta emissora tão abençoada. Você que está em casa, no trabalho, na estrada, seja onde for, aonde este serviço de som, onde as ondas desta emissora estiver chegando, que você possa ser ricamente abençoado com o melhor da palavra de Deus. Este programa, como a gente sempre anuncia, tem como propósito levar aos ouvintes a palavra de Deus como ela está escrita, como ela é, sem acrescentar, sem tirar. E todos aqueles que têm curiosidade, desejo de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, então seja bem-vindo. Este é o seu programa, sem, é claro, querer desmerecer os demais, tanto os anteriores como os que hão de vir, que Deus continue abençoando todos os que nesta emissora pregam a sua palavra de forma genuína, sem distorcê-la, mas sendo fiel na transmissão da mesma. Bem, como sempre, vamos começar invocando a bênção do Senhor em oração. Temos muitas coisas boas no programa, como sempre, com exceção dos quadros. A Bíblia Pergunta, Você Responde, que vamos deixar para o próximo mês, e também com exceção do quadro Uma Visão Panorâmica dos Livros da Bíblia, devido à ausência do pastor Eudes Lopes Cavalcante, que está se recuperando de sua saúde. Mas temos devocional da Palavra de Deus, temos cânticos para nossa edificação espiritual, muitas informações, muitos avisos do mundo cristão no Brasil, no mundo em geral. Então não perca, não saia daí, não mude de estação, como se diz. Fique sintonizado, fique ligado, fique antenado com a mensagem do céu, com a mensagem da Palavra de Deus. Daqui a pouco voltamos com muito mais. O programa está apenas começando, tá bom? Vamos orar com o diácono Nivaldo e daqui a pouco nós retornamos. No programa Voz Congregacional, é momento de oração.
Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por aqui estarmos mais uma vez, com o propósito de, através de tudo que vai acontecer aqui nesta manhã, exaltar e glorificar o teu santo nome. Te pedimos nesta hora por aqueles corações necessitados que estão aí sintonizados na CPAD FM 96.1, nesta programação que vai ao ar todos os sábados, neste horário, pela graça de Deus. Te pedimos que tu fales poderosamente aos corações necessitados, famintos da tua palavra. E nós outros aqui, Senhor, que estamos com essa incumbência e que estão na responsabilidade, Senhor, de controlar esta programação, que todos sejam ricamente abençoados por ti. Fala ao teu coração através de tudo que vai acontecer aqui nesta manhã, em nome santo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. Localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, acabamos de ouvir, além da canção, Que Ele Cresça, né? Que Deus esteja aplicando a letra dessa canção no coração dos ouvintes, né? Essa consciência, né? De que Jesus Cristo é que tem que aparecer na nossa vida, né? Que, como disse o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, não é? E como disse também João Batista, né? Convém que ele cresça e que eu diminua, que o Senhor nos dê este sentimento, né? Esta espiritualidade. Bem, como falamos, né, no início do programa, hoje é o dia do comerciante, por isso queremos mandar aqui um alô todo especial para os que labutam, né, nesta área do comércio, né? Sabemos que o país, né, vive em dificuldades, né? E inclusive, né, devido à crise econômica que estamos enfrentando, algumas lojas têm fechado, né, algumas empresas, mas a nossa oração é que Deus esteja abençoando, né, aqueles que trabalham honestamente, né, com dignidade, né, que Deus esteja abrindo as portas, que Deus esteja levantando clientes. O Senhor é que é o dono do ouro e da prata, então que Ele esteja abençoando a você, né, meu amado comerciante. Em especial queremos mandar aqui um alô todo especial para o pessoal da Livraria Ebenezer, né, o doutor Penaforte aí, a irmã Arlene, a Joelma, né, toda a equipe aí, com quem trabalhamos, né, um bom tempo. Deus esteja abençoando a vida de vocês, não é? E o empreendimento de vocês também. E em geral, né, mandamos um alô aqui para todos do ramo, para os irmãos lá da nossa igreja no Gás, o presbítero Léo, o irmão, a irmã Miriam, não é? O irmão Adinaldo da Banca Augusta. Enfim, que Deus esteja abençoando todos os comerciantes em geral e ajudando, né, a superar toda esta crise, tá bom? Bem, nós aqui acabamos de colocar, não é, também a chamada da nossa igreja, né, convidando os amados ouvintes para nos fazer uma visita, né, presencial. Nós ficamos situados na Rua Elba Maria Silva da Costa, ali no Conjunto Ernesto Geisel, por trás do Superbox, né, em frente ao Colégio Senecista, o famoso Senec. Se você ainda não nos fez uma visita, fique à vontade, né? Amanhã temos pela manhã o estudo bíblico, né, da Palavra de Deus, um assunto muito empolgante, né, que é sobre o batismo e a plenitude do Espírito Santo. E você, né, nosso convidado todo especial. À noite estaremos celebrando ao Senhor num grande culto, né, de adoração, e você também é nosso convidado. Queremos desde já agradecer àqueles que nos têm visitado, né, tanto na igreja sede como nas congregações, e as portas continuam abertas para quem já foi e para quem ainda não foi. Além da nossa igreja sede, temos, né, as congregações. Se você de repente mora lá no Valentina, né, temos lá uma congregação também, né, que já está inclusive, né, para se emancipar, se tornar igreja. O endereço fica na Rua Padre João Félix de Medeiros, número 98, por trás do supermercado Bem Mais. Fica entre o Bem Mais e a Integração. Procure lá o pastor Enoaldo. Na Rota do Sol, nosso endereço fica, né, em frente ao depósito Costa do Sol. É muito fácil de localizar. O responsável é o pastor Gedaías. No Hernani Sátiro, o nosso endereço fica na Rua Henrique Vilaço, número 15, em frente à Escola Carmelita Gomes. O responsável lá é o presbítero Saul. E lá no José Américo, né, aquela parte ali, né, próximo ao Geisel, nosso endereço fica na Rua Antônio Ximenes, número 144, próximo ao Bar do Pereira, ou
próximo à rádio difusora do Conjunto José Américo, né? Fica na mesma rua, não tem como errar. Inclusive nós estamos lá concluindo, né, a construção do nosso templo. Vamos inaugurar, se Deus assim permitir, agora já no início de agosto, né? E você passando lá já vai ver e nos faça uma visita, né? Amanhã à noite estaremos lá para cultuarmos a Deus e pregarmos o Evangelho, as boas novas de salvação. Bem, vamos ouvir mais um hino para a nossa edificação espiritual, né? Enquanto os nossos corações vão se preparando para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Daqui a pouco voltamos com muito mais, né? Só lembrando que o pastor Eudes, né, não está presente hoje, né, no nosso programa por motivo de saúde, né? O desejo dele seria estar aqui, mas mandamos um abraço para ele também, né, que está com certeza sintonizado. Esse que vos fala é o pastor Samuel Santos, né? Vosso servo, né? Sempre à sua disposição no que for possível, né? E aqui representando a Secretaria de Missões, o diácono Nivaldo. Daqui a pouco ele vai mandar um alô para os aniversariantes, né? E aqui no controle, o nosso amado e brilhante Flávio. Fiquem todos na paz do Senhor. Daqui a pouco voltamos, viu? Não sai daí, não desligue. Filho, não. Em teu louvor, ó Rei dos Reis, com o meu ser, pelo que és, te dou adoração. Bom estar diante de ti, Senhor, me derramar, prostrar-me em teu altar. Digno és em glória e majestade, a honra pertence a ti, Senhor. Quem poderá nos separar do teu amor? De coração rendemos-te louvor. Em teu louvor, ó Rei dos Reis, com o meu ser, pelo que és, te dou adoração. Bom é estar diante de ti, Senhor, me derramar, prostrar-me em teu altar. Pertence a ti, Senhor. Quem poderá nos separar do teu amor? De coração rendemos-te louvor. Digno és em glória e majestade, pertence a ti, Senhor. Quem poderá nos separar do teu amor? De coração rendemos-te louvor. Aleluia. De coração rendemos-te
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, acabamos de ouvir na voz de Armando Filho a linda canção Digno És, né, que fala sobre a majestade do Senhor Jesus Cristo. E é mais ou menos sobre isso que estaremos daqui a pouco meditando, né? Mas antes, como já é esperado, temos o momento dos aniversariantes, né? E para isso queremos convidar o diácono Nivaldo aqui para mandar aquele alô todo especial, tá bom? Fica aí ligado. Boa tarde, ouvintes e amigos da Palavra de Deus que estão sintonizados na CPAD FM 96.1, nesta programação da Terceira Igreja Evangélica Congregacional, através da Secretaria de Missões. São os seguintes os aniversariantes do mês de julho. 11/7, Maíra Dias, esposa do nosso irmão e amigo, presbítero Silas, Rota do Sol. No dia 12/7, Alana Maíse, do Valentina. 12/7 ainda, Rafaela Maria, do Valentina. 13/7, Luiz Antônio, do Valentina. E aniversariando também nesta data 13, que aniversariou 13, Lindalva Araújo dos Santos, minha esposa, minha querida Lindalva Araújo dos Santos. Ainda no dia 13, Laélia Joyce, filha do presbítero Diniz. 14, Eusébio Cabral, do Valentina. 15, Alisson Gomes. Do dia 15 ainda, Cauã Ribeiro, do Hernando Sátero. E 15/7 ainda, Giovana Francisca, da Rota do Sol. Quero ainda deixar um versículo na Palavra de Deus que se encontra em Isaías 43, e para os aniversariantes, que diz o seguinte: eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Deixamos ainda um alô todo especial para os seguintes irmãos. Lá em Campina Grande, no José Américo Pastor Germano, nosso amigo de longas datas e irmão em Cristo, da Igreja Congregacional, lá no bairro de Zé Pinheiro. E o pastor Zito, em Odom Bezerra, na Liberdade, em Campina Grande, também Zito é da Congregacional também, pastor ali. E é família nossa ainda, da nossa parentela. Ele é casado com a sobrinha de Lindalva, né? E ainda deixamos um alô todo especial para o nosso amigo e irmão em Cristo, lá no Olegário Maciel, no Monte Santo, Nelson Ferreira. Que Deus possa abençoá-los a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os amados ouvintes, né? Bem, chegou o momento, né, que todos vocês esperavam, o momento da pregação da palavra de Deus, com certeza, né? Deus tem uma palavra para os nossos corações, e nós agora vamos fazer aqui a leitura, né, do Evangelho, e que Deus, pelo seu Espírito Santo, esteja despertando a cada um dos ouvintes para a sua mensagem, tá bom? A pregação da palavra de Deus ao seu coração, no programa A Voz Congregacional. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. No Evangelho
de João, capítulo 14, há uma declaração do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, muito importante para todos nós. Quando ele diz assim no verso de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus amados ouvintes, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, não é? E ele diz aqui no início do capítulo 14, não o versículo que a gente leu, mas o versículo inicial, o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu jamais lhes teria dito, pois vou preparar-lhes lugar. E se eu for preparar-vos lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Diante disso, Tomé lhe perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E aí entra exatamente o versículo que nós acabamos de ler, quando Jesus responde dizendo: eu sou o caminho. E não somente o caminho, mas a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus o Pai a não ser por mim. Então, esta foi uma declaração feita pelo Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui há 2000 anos atrás, né, como Filho de Deus, com toda a autoridade que ele era devida, né? E é interessante essa declaração, né? Tanto no texto lido como no seu contexto que acabamos de ler aqui, porque muitas pessoas dizem, né, que creem em Deus, né? Mas somente crer em Deus não basta. É necessário crer também em Jesus, o Filho de Deus, porque ninguém pode ir até Deus, o Pai, a não ser através do seu Filho. E como a gente vai ver aqui nesta meditação, Jesus é o caminho exclusivo para Deus. É interessante, né, voltando à questão do crer em Deus somente, que os judeus também afirmavam crer em Deus e ainda hoje afirmam crer em Deus. Mas os judeus rejeitaram Jesus como Filho de Deus e, consequentemente, né, não puderam ter acesso direto a Deus, o Pai, né? E poder também ser proprietário, vamos assim dizer, daquilo que Deus tem para os que creem nele através do seu Filho, que são as moradas celestiais, a salvação, a vida eterna, né? O reino de Deus. Então é necessário crer em Jesus também. Jesus dialogou muito com os judeus da sua época, porque eles diziam: não, eu já creio em Deus, né? E achava que isso já era suficiente. Eu creio no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Moisés, no Deus de Davi. Mas quando chega Jesus, que é o Filho de Deus encarnado, né? A expressão visível do Deus invisível e eterno, eles rejeitaram Jesus ao ponto, né, de entregá-lo nas mãos dos romanos para ser crucificado. É evidentemente que Jesus se deixou, né, crucificar, porque Jesus disse: a minha vida ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a espontaneamente dou, né? Tanto tenho poder para dá-la, como também para reavê-la, como de fato aconteceu. Ele se entregou para morrer por nós em sacrifício, né, para que tivéssemos o perdão dos pecados, a salvação, e depois ele mesmo a reaveu quando ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo o diabo, vencendo todo o mal. Então a morte de Jesus fazia parte do plano de Deus, mas no que diz respeito, né, à parte humana, os judeus rejeitaram Jesus porque não quiseram, né, assumir um compromisso com ele, né, como também rejeitaram muitos profetas que vieram antes de Jesus, não é? Ao ponto de também matar alguns deles, aprisionar alguns deles e assim sucessivamente. É claro que não foram todos os judeus que fizeram isto, mas a maioria, né? Quando a gente diz os judeus, estamos nos referindo à maioria. Mas a Bíblia diz que dentre os próprios judeus, teve aqueles que creram não somente em Deus o Pai, não é?
no Deus de Israel, mas creram também no seu Filho, principalmente, como João registra no início do seu evangelho, quando diz Jesus, que era Deus, não é? Como o Pai, como o Espírito Santo, não é? Fazia parte da Santíssima Trindade. Ele se fez carne e habitou entre nós, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Todavia, quantos aqueles que o receberam, a este foi dado o poder de serem filhos de Deus por adoção. Então, dentre os próprios judeus, teve uma minoria que creu realmente em Jesus. Uma minoria não tão pequena, mas uma minoria significativa, né? E aqueles que creram em Jesus, né, tiveram acesso à presença de Deus, porque Jesus é o caminho para Deus, o Pai. Então, Jesus diz aqui, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, mas creiam também em mim, que sou o Filho de Deus, porque só assim vocês vão ter acesso realmente a Deus, o Pai. Além dos judeus, há muitos outros que dizem, né, eu creio em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. É o chamado ateísmo prático, né? A gente precisa, é verdade, não só afirmar que cremos em Deus, mas precisamos viver isso na prática, no nosso dia a dia. E sem Jesus não tem como a gente viver com Deus. Como? Se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Se não for através de Jesus, a gente não chega a Deus. A gente não pode chegar a Deus de forma direta, porque Deus é santo e nós somos pecadores. É necessário que haja uma ponte entre nós e Deus, um elo de ligação. E esta ponte, este elo, é o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Senão a gente vai ser fulminado através de Jesus, do seu sacrifício. Nossos pecados são apagados, né? Nós somos purificados e podemos ter acesso a Deus, às moradas celestiais, ao reino dos céus. Então Jesus diz aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele não está dizendo que há outros caminhos alternativos para Deus. Pelo contrário, ele está dizendo que há apenas um caminho exclusivo para Deus. Ele diz eu sou o caminho, não um caminho. Então, se alguém quer chegar a Deus, tem que ser através de Jesus, não é através dos discípulos de Jesus, não é através de nada, nem de ninguém, a não ser através dele próprio, né? Então, se você não sabe a quem seguir, né? Se você já perdeu o rumo, a direção, então siga a Jesus, porque você seguindo a Jesus, seu exemplo, seus ensinos, você não vai errar, você não vai quebrar a cara, você vai chegar em Deus, tá bom? E também Jesus diz, eu sou a verdade e sou a vida. Se você não sabe em quem acreditar mais, não é? Então acredite em Jesus, porque Jesus não apenas falou a verdade, ele é a própria verdade encarnada, ele é aquele que nos revela Deus e o caminho para Deus, né? E ele também é a própria vida, porque através da sua morte ali na cruz, não é? Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida e tivéssemos a salvação. Então, através de Jesus nós temos todas essas bênçãos, né, diante de nós, que nos leva até Deus, o Pai. Então, se você não sabe a quem seguir, siga Jesus. Se você não sabe em quem acreditar, acredite em Jesus. E se você já está cansado da sua vida, entregue a sua vida a Jesus, porque Ele há de transformá-la, Ele há de restaurá-la, Ele há de dar um novo sentido ao seu viver, à sua existência, porque Ele há de lhe levar até a presença de Deus e de lhe manter até na presença de Deus, não é? E há de lhe garantir o perdão dos pecados, a salvação. Então aqui fica uma pequena reflexão da palavra de Deus para o seu coração. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai até Deus o Pai, não ser através dele. Não adianta apenas dizer eu creio em Deus, mas viver como se Deus não existisse, ou apenas dizer eu creio em Deus, mas rejeito o seu Filho. Não, temos que crer em Deus e crer verdadeiramente, considerando Ele em todos os momentos da nossa vida, né? Praticando a sua palavra, e principalmente precisamos crer também em Jesus, que é aquele que nos leva até a presença de Deus de forma segura, de forma saudável, tá bom? Então, aqui fica a nossa mensagem para você. Daqui a pouco voltamos com muito mais, né? Vamos ouvir um belo hino para a nossa edificação espiritual.
E logo em seguida estaremos aqui, né, compartilhando um pouco mais da palavra de Deus com o diácono Davi. De vez em quando eu fico olhando a estrada, com seus carros passando apressados de um lado para outro. Às vezes me pego pensando em coisas passadas, quando é o caminho perfeito, e ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, sim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, sim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, sim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, sim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, sim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nessa canção aí é do Oséias de Paula, né? Uma letra muito bonita, uma melodia também muito edificante, né? E nós dedicamos a todos os amados ouvintes, né? E se você gostou do primeiro momento, né, aqui da nossa devocional, né? Você pensa que acabou? Não, temos mais, né? Já está aqui conosco o diácono Davi, né? Que vai, o evangelista Davi, né? Que vai nos trazer um pouco mais, né? Do evangelho para as nossas vidas. Fica à vontade, a paz do Senhor, Davi. Graça e paz a todos que nos ouvem nesta manhã abençoada, nesta tarde já, né? 12 horas. E rapidamente eu queria trazer a meditação para todos nós. Uma passagem bíblica no livro do evangelista João, capítulo 6, a partir do verso 60, que diz assim: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Prezados ouvintes, essa citação aqui que a Bíblia relata foi um momento bem particular do ministério de Jesus, onde ele esteve a pregar para a multidão, ocasião em que ele alimentou aquela multidão. As pessoas o quiseram proclamar rei porque tinham visto que ele tinha feito milagres e tinham dado-lhe pão, a multiplicação dos pães, e aí Jesus se retirou dentre deles porque não queria ser coroado como rei por aquelas pessoas, e atravessou o mar para o outro lado. Os seus discípulos foram na frente, e o texto vai dizer que houve lá, Jesus veio sobre as águas, e Jesus entrou com eles e chegou ao outro lado, em Cafarnaum. E lá aquela multidão procurou Jesus para que tivessem novamente supridas as suas necessidades momentâneas, que era de alimentação. E Jesus disse para eles assim: olha, vocês estão aqui, mas não é porque vocês creram em mim, mas vocês estão aqui pelo alimento. E Jesus demonstra a eles assim: olha, trabalhar e não pelo alimento que se pede, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, nesse texto, nós vamos encontrar um conflito entre
o propósito de Jesus e o desejo daquelas pessoas. Aquelas pessoas, ela tinha uma motivação de estar ali, mas essa não era a prioridade de Jesus. Porque, primeiramente, Jesus não queria se envolver. Ele não veio à Terra para se envolver em assuntos políticos, nem dos judeus, nem de Roma, nem premiar ninguém com riqueza, nem simplesmente fornecer pão para alimentar a fome, nem simplesmente a sua missão prioritária era suprir as necessidades pessoais daquelas pessoas. Mas Jesus tinha um propósito maior, que era trazer para aquelas pessoas o reconciliamento com Deus através de sua morte, pagando o preço dos nossos pecados. Mas as pessoas, elas estavam ali porque elas queriam ter saciadas as suas necessidades momentâneas. Se vocês forem ler o texto, elas não se preocupavam com a missão de Jesus Cristo, mas elas inclusive barganhavam e diziam: olha, tu queres que nós creamos que tu és o Filho de Deus? Faz um sinal. Moisés deu pão e tu nos dá esse pão. E Jesus agora começa a falar com eles sobre o pão da vida eterna. E aquelas pessoas, elas tristes, confusas, sem entender o propósito de Jesus e a sua missão e o objetivo, elas começam agora a recuar e a deixar a Jesus. E muitos que estavam ali naquela multidão não mais acompanhavam Jesus, ao ponto de Jesus chegar para os seus 12 discípulos e dizer: olha, eles foram, vocês querem ir também? E os discípulos disseram: Senhor, para onde nós iremos se tu tens a palavra da vida eterna? E fazendo analogia com hoje, nós entendemos que as pessoas de hoje permanecem iguais àquelas que são narradas no texto. Porque muitas delas se autodeclaram discípulos de Jesus porque seguem a Jesus, porque estão nas igrejas, porque acreditam, mas elas estão lá pelas motivações erradas. Elas estão desprezando o reino de Deus e buscando incessantemente a prosperidade material, porque elas só conseguem enxergar o que está diante dos seus olhos. Elas querem soluções imediatistas para os problemas que são passageiros e efêmeros e desprezam o verdadeiro ensinamento de Jesus, que é sobre a vida eterna. Mas Jesus tem uma proposta muito além disso para nós. A primeira proposta de Jesus, ele quer que nós creiamos nele e em sua palavra. E para crer na sua palavra, precisa despertar a fé, e a fé vem pelo ouvir. Se nós não quisermos atentar para as palavras de Jesus, nós estaremos caindo no erro de não conhecê-lo, de não saber quem ele é e de fazer como aquela multidão, focar a nossa meta e o nosso alvo nas coisas que são passageiras. Precisamos atentar e ouvir a sua palavra, conhecer profundamente para que assim nós possamos permanecer firmes. Aqueles 12 discípulos que estavam ali, eles não recuaram porque eles conheciam a Jesus, estavam ali próximo a ele e disseram: Senhor, eu não vou para lugar nenhum, porque por mais que as pessoas queiram pão de agora, por mais que as pessoas busquem alimentar suas necessidades pessoais e não queiram submeter-se a ouvir a tua palavra que traz vida eterna, mas para onde eu vou? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu podes alimentar a alma. Aquelas pessoas que estavam ali desconheciam isso porque elas não tinham um relacionamento com Jesus. Mas Jesus tem uma proposta para nós, que conheçamos, que creamos nele, que mantenhamos a nossa comunhão e o nosso relacionamento profundamente com ele, porque o alvo dele é que nós sejamos salvos, livres do pecado e da morte. Jesus prometeu ressuscitar aqueles que estivessem com ele. Há uma herança, uma vida eterna reservada para os seus, para aqueles que guardam a sua palavra, para aqueles que velam por andar de acordo com a sua vontade. Jesus quer que nós o reconheçamos como aquele que pode nos dar a vida eterna, que só ele pode fazer isso. E não há outro caminho para isso. Enquanto estamos focados nos nossos problemas, querendo coisas pessoais, buscando prosperidade o tempo todo, buscando satisfazer as nossas necessidades imediatas, Jesus está de braços abertos dizendo: olha, vocês não estão entendendo nada, eu estou aqui para lhe dar a vida eterna, essas coisas são efêmeras, tudo vai passar. Amém. Quando os nossos olhos se fecharem, tudo que nós temos aqui de necessidade será finalizado, ninguém vai levar riqueza, ninguém precisará de alimentação aqui, porque depois que parte dessa vida nós teremos uma eternidade com Deus. Enquanto Deus tem um tesouro imenso para nos dar, que é a vida eterna, nós estamos focados em coisas pequenas, em migalhas. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo que Jesus tem um valor, um tesouro imensurável para nos dar. E qual tem sido a nossa busca? Será que nós estamos buscando esse tesouro ou apenas pequenas moedas? Qual tem sido a tua busca quando você se relaciona com Deus?
Nos voltemos a Ele porque somente Ele tem as palavras de vida eterna. Tudo que nós temos aqui é passageiro. As necessidades, elas acontecem, são supridas, mas elas voltam. Quem come hoje, amanhã tem fome. Mas quem se alimenta da palavra de Deus, que alimenta a sua alma, diz a Bíblia que jamais terá fome. E esse pão que alimenta a alma do homem, somente Jesus Cristo pode dar. Não sejamos egoístas, mas vamos compartilhar desse reino também com aquelas pessoas que não conhecem, pessoas que pararam na jornada, pessoas que são cegas e que não conseguem enxergar o valor que há em Jesus Cristo, pessoas que não conseguem reconhecer e valorizar o tesouro que nos aguarda, porque Jesus disse: aquele que vencer receberá a coroa da vida. Esse é o nosso alvo, esse é o alvo da igreja, esse é o alvo daquele que conhece e reconhece a Jesus. É buscá-lo, certo de que, por mais que haja dificuldades aqui, por mais que as coisas venham acontecer aqui para nos entristecer, as dificuldades venham, às vezes falta uma coisa, falta outra, mas nós teremos uma eternidade feliz ao lado de Deus. Esse é o propósito para as nossas vidas, salvar a alma de todo aquele que o reconhece como Deus soberano. E que Deus abençoe a sua vida e que essa mensagem fique em nossos corações. Amém. Amém. Que Deus abençoe o evangelista Davi, né, e que levante outros, né, anunciadores do evangelho. A igreja, o mundo está precisando de verdadeiros evangelistas, né, que pregue o evangelho na sua pureza, na sua integridade, chamando as pessoas a um compromisso com Jesus e não como muitos têm feito, né, pregando um evangelho que não é evangelho coisa nenhuma, onde as pessoas são convidadas a buscar Jesus por interesses próprios. Não é isso que a Bíblia ensina, como foi pregado aqui, né? O tema do programa de hoje, programa Voz Congregacional, na edição de número 65, foi essa, né? Se resume tudo numa mensagem só. Não busque a Deus ou a Jesus por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. Sábado, se Deus quiser, a gente volta com muito mais. Finalizamos o programa fazendo mais uma vez o convite para você estar conosco, quer em nossas congregações, né, espalhadas na região sul aqui da Grande João Pessoa, quer na sede lá no Gaiso, Rua Elba Maria Silva da Costa, em frente ao Senec. Amanhã pela manhã estaremos com um estudo muito empolgante, né, sobre o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Se você quiser conhecer, é só nos procurar, e à noite estaremos adorando ao Senhor no culto de celebração. Fiquem todos na paz do Senhor. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.